Um quilo de arroz, um quilo de feijão, a gente faz de arroz, já faz o arroz e feijão. Estabelece o que precisa de a estudante teórica, vamos defender a sororidade feminina, ela quer fazer. Não, é que tipo, cada local, cada pessoa é diferente. A gente não precisa ficar dependendo de uma verba. Eu acho que pode ser colocado no próprio edital que não está incluso a alimentação. Não sei. E ser feito isso num acordo, vão ser 20 pessoas, até um restaurante da cidade, para diminuir o valor ou algo assim. Acho que não é possível qualquer. Assim, participei de uma vivência, eu acho que realmente talvez essa discussão não vai terminar de como conseguir recursos. Acho que os grupos que vão se formar em Grande Pelotas ou tudo isso vão poder ver a realidade local, o que pode ser feito, né? Mas só para trazer a ideia de uma vivência que eu participei com 100 pessoas durante uma semana num hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro. No primeiro dia da vivência, a gente saiu pelas ruas, um turno saiu pelas ruas falando sobre o projeto, falando para os moradores, já implicando a comunidade que estava presente sobre a proposta do evento e que a gente tinha necessidade de se alimentar. E com essa necessidade a gente foi também trocando relação com a galera e chegou, alimentou uma semana, 100 pessoas, sem a gente gastar um tostão. Legal que no hospital psiquiátrico a gente conseguiu fazer fogueira e aí cozinhava na fogueira, mas era todo outro processo de arte, saúde e cultura, né, que a gente pode estar debatendo em outros momentos assim, mas também desse alimento a gente poder também ter uma relação de uso consciente, né? E o quanto a alimentação saudável faz parte desse sistema único também. Lá em Passo Fundo também aconteceu das pessoas dos movimentos sociais levarem o alimento que produzem, né? Tipo, sei lá, o pessoal que trabalha mais assim na região do campo, né? Levar os ovos, leva o leite e produzir um alimento junto com a gente. Então a gente comeu algumas vezes o que o pessoal produzia na terra, assim, né? O alimento da localidade. E aí, claro, sem o luxo de comer, sei lá o que, né? Mas comendo sopa, assim, tipo, se aí a gente queria não ter esse gasto, bom, o alimento foi simples. Bom, seguindo aqui, nós ainda pensamos que em Pelotas e aqui em Rio Grande tem o RU da UFPEL e o RU da FURG, que teria almoço e janta. Se conversasse com a praia e tudo mais, haveria possibilidade de possivelmente disponibilizar a alimentação. Então daí já também seria alguma coisa interessante. Então acho que se a comissão conversasse direitinho, acho que haveria possibilidade. Ainda sobre o alojamento, a FURG tem um hotel de trânsito. Então possivelmente também poderia haver isso. Mas caso fosse utilizado, por exemplo, as escolas municipais, que daí daria para entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, a Casa do Estudante da UFPEL e o Exército, eles também disponibilizam colchões. Então, aí dependendo, ver o que seria necessário utilizar ou não. Também ainda a questão... Nós também temos colocado o restaurante popular aqui, que poderia ser uma possibilidade. Lá só tem o almoço ali, daí não sei, mas enfim, é uma possibilidade também. A questão do transporte, ver com as universidades, ver com a FURG, ver com a UFPEL, ou com a Católica, ou com a Anhanguera, para ver a possibilidade de disponibilizar o transporte, não necessariamente que seja um transporte, uma universidade. Gente, olha só, eu tenho uma dificuldade. Então, com relação ao transporte, ver com as universidades para ver se elas não podem disponibilizar, não necessariamente que elas tenham que disponibilizar todos os dias o transporte, mas quem sabe a FURG disponibiliza 1, 2 dias, a UFPEL 1, 2 dias, ver com os municípios também qual a possibilidade de buscar e levar as pessoas para o município, ou sei lá, alguma coisa assim, enfim, foi mais ou menos isso que nós vimos.
casa disponível. Eu não digo disponível, parado, né? Bom, isso são várias sugestões, assim, que depois o GT vai pensar isso. A gente está anotando aqui, porque a ideia é mandar para todos que deixaram seu e-mail essas sugestões, e aí, lembrando que é singular, e que, bom, as ideias estão aí, e que tem vários lugares que dá para acionar, que tem movimentos sociais, enfim, desenvolvimento popular, para fazer essa construção. A questão do alojamento do trânsito, no hotel de trânsito da FURB, eu não sei se é possível. Eu conheço dois que tem na FURB do centro, porque a questão é que a maior parte das pessoas que residem no hotel de trânsito são as pessoas de outros estados. Então, às vezes acontece no período de férias, elas ficam assim. Então, dependendo também, não sei qual período que era É mesmo. só metade dele. É, A metade dele é para os estudantes, a metade é tarde, então não é otimizado. qual deles? O do Caldo? Não sei, alguns amigos. O Carreiras. E os quartos são 4 pessoas, né? Gente, Eu vou dar uma sugestão da gente ir pro grupo 4, porque senão a gente esgota a discussão dessas coisas e o grupo 4 vai ficar sem. Vai falar assim. Não, na verdade, as nossas propostas, a gente estava conversando sobre vários assuntos pertinentes e até já foi dito, né, em alguns momentos essa questão de divulgar, né, e de como é que a gente podia instigar isso nas pessoas, né. Então, tentar divulgar esse assunto, como já foi falado, nas universidades, nas escolas, nas comunidades, né, e realizar, montar um grupo, né, 2 pessoas que sejam, ir para a rua, fazer uma enquete com as pessoas, né, por exemplo, fica 1 hora ali na Praça Tamandaré, na fila do ônibus, conversando com as pessoas, o quanto enriquecedor e o quanto de informações a gente consegue levantar de cada um, né, com o seu olhar, com a sua visão crítica sobre saúde. Né? Então, é tentar fazer um levantamento, porque não adianta provocar essas pessoas no sentido de querer embutir, né, o ela abaixo sem ter esse respaldo, né? Então, essa questão de interagir, eu acho que ia ser bem pertinente. E tentar ampliar cada vez mais, né, compartilhar a questão dos eventos e dos assuntos sobre SUS, sobre PERSUS nas redes sociais. Eu fiquei sabendo do evento pela rede social, por uma colega, Roberta, que divulgou, o Marcos divulgou, eu entrei, li, me interessei, comentei com outras colegas que não tinham interesse e horários para poder participar, né, e cá estou eu, né, acabei vindo sozinha, ninguém conseguiu vir. E tentar participar também, atuar mais nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde para a gente conseguir articular isso, conseguir fazer essa troca de informações, né, para expandir a participação, né, até que ponto o Conselho, até que ponto a gente consegue estar levando isso depois, né, para o prefeito, que eu acredito que ele vai ouvir tudo que está sendo proposto, até porque não é algo que não seja de assunto pertinente da prefeitura, no caso, né, e é para o município, para nós. Então, eu acho que é tentar fazer essas relações, né, não deixar se perder isso. E aí, claro, né, eu acho que todo mundo colocou um pouco, né, cada grupo trouxe, né, a questão de como montar, se for ver, já está meio que tudo meio que estrategicamente sendo colocado ali, né. E é como a gente está conversando aqui, teria tantas coisas para a gente falar, né? Mas eu acho que é não deixar perder isso, né? Comentar com alguém que almoçou comigo hoje e disse, mas o que está fazendo lá? Vocês estão fazendo o que lá? É palestra? O que é? Eu aí, né, eu estava falando das práticas integrativas que eu adorei tanto, né, o que a Simone colocou, e aí eu na hora do almoço pesquisei no YouTube e mostrei o videozinho que nós vimos hoje de manhã. Então, a gente estava conversando sobre isso, aí os caras falaram, tem isso, tipo, né? Como assim tem isso? Existe, né? A gente aqui não costuma falar, por exemplo, por que não falar sobre isso no domingo, no almoço em família, na casa da sogra, na casa do amigo, na casa do vizinho, na rua, tomando chimarrão? Discute sobre isso. O pessoal se reúne nos finais de semana, né, para conversar, discutir sobre tantos assuntos da vida dos outros, a gente discute sobre isso. Então é que fique lançado isso, né? Dentro de casa, tá vendo televisão, desliga a televisão, não conversa sobre isso. Sei lá. E também na divulgação a gente falou a respeito de quando divulgar, desmistificar, ver SUS como apenas, vamos lá aprender uma legislação. E não é isso. É fazer um estágio para a gente vivenciar
todo um sistema que é nosso. As pessoas dizem assim, eu vi um susto. Estão discutindo política. Estão discutindo política, estão discutindo lei 80, o que é isso, né? Tipo, eu não vou lá, é muito blá blá blá. E as pessoas não participam, não interagem, e aí a gente acaba ouvindo esse monte de papagaiada, né? Que eles reproduzem, eles escutam na televisão, e aí tu escuta e diz, não, claro, não fala Como isso. foi falado também lá nas áreas, né, dentro da divulgação, a gente falou sobre essa interdisciplinaridade. Entrando, por exemplo, aqui na FURG, né, tem o campo dos carreiros e o campo da saúde. Mas lá na UFPEL, os campos são muito separados. Então, por exemplo, o que é divulgado lá no campo da medicina, por exemplo, não é divulgado na odonto. O pessoal da odonto nem fica sabendo disso. Essa divulgação, sendo de uma forma geral, facilitaria a inclusão de mais agentes de diferentes áreas. Conversar com professores e com coordenadores de curso para instigar eles e perguntar para eles também qual o papel deles como educadores, né? Porque a gente trabalha a parte de equipe interdisciplinar, multidisciplinar, bem colocado. Na questão da educação permanente. Exatamente. E aí, cadê essa integração dos coordenadores de curso? Dizer assim, olha, eu estou sentindo que no meu curso os meus alunos não estão entendidos sobre isso, né? E tentar levar, né, a gente conseguir ter esse entrosamento. Que nem a Marília, a colega, colocou, ela falou odonto, né? Não se discute isso, não se fala sobre isso, então, tipo, acaba sendo mais o pessoal da área da saúde, que nem, por exemplo, o pessoal de psicologia, enfermagem, assistente social, que parece que está ali brigando, né, sempre à frente do SUS, e que não é, que é de todo mundo. Gente, então assim, a gente ainda tem uma atividade de sobremesa aí, mas eu acho que eu só queria compartilhar algumas coisas que a gente pode conduzir isso como um encaminhamento, assim. Tudo que foi falado pelos grupos, a gente procurou registrar aqui, na era registrou ali, a gente vai conferir se está fazendo. Desculpa. A ideia é da gente sistematizar isso e, se vocês pudessem, eu acho que deixar nome e e-mail legível para a gente fazer uma lista, né, para poder estar compartilhando isso que a gente registrou, porque aqui são recomendações. Acho que isso é uma coisa, né? A outra coisa, eu acho que nós temos que sair daqui com um grupo de trabalho. Quem que vai participar desse grupo, quem quer participar desse grupo, né? E quando vai ser a próxima data de reunião desse grupo. Além disso, tem também um espaço que vai acontecer no dia 19/10, semana que vem, às 14 horas, no prédio 4 da FURG, que é um espaço também para se pensar na construção do perfil, né? Então, nós gostaríamos de convidar, para não dizer convocar, vai ser dia 19/10, tá? Uma oficina. Então, para pensar, tá? A gente também vai estar mandando para os e-mails de vocês essas informações, porque é uma oficina sobre VSUS, uma outra sobre práticas de cuidados e práticas ancestrais de saúde, então que pode ser interessante. E que daí seria interessante, então, né, que quem puder, estiver durante, possa estar lá, para já também ir pensando com esse outro grupo, e que a gente possa tirar uma data daí, de repente, ir conversando por e-mail com esses dois, né, com mais esse tanto de gente que acredito que vai se incluir, para que a gente tire uma data em comum, porque eu acho que, para além da lista de e-mail e tal, é muito importante de que a gente possa ir se encontrando, né? Claro que a gente sabe que não é possível todo mundo. Eu, por exemplo, moro lá em Palmeira, não consigo. Alguns de Porto Alegre, outros de Pelotas. É longe, né? Mas que a gente possa, quando for possível, fazer esses encontros presenciais também. Aí, horas é as 2 horas. 2 horas de inscrição, essas coisas. Se tiver uma inscrição, pode fazer inscrição na hora. Tá. Pessoal, Mas, gente, assim, ó, só vamos então é escrito, eu vou postar. Gente, nós temos que ir aqui com o grupo. O Varel topa fazer parte desse grupo. Tá? Então ele topa que pessoas participem.
problema. Mas se você não grupo pensando que Gente, olha só. Talvez tenha algumas falas finais, assim, né? Que as pessoas queiram fazer apontamentos. Vocês querem fazer algum também apontamento? Não? Aí, vamos lá. Isso. Pessoal, é o seguinte, a gente aqui no grupo discutiu uma proposta para o próprio pelo SUS, né? Eu pessoalmente nunca participei, mas quando a gente estava falando aqui, falaram que a proposta do pelo SUS é você identificar, conseguir identificar como é que é o SUS naquela região que você está fazendo, né? Só que uma colega pegou e discutiu e falou assim, como é que eu vou conseguir fazer uma comparação, sendo que nem ao menos eu conheço da minha cidade. Aí a gente, eu até falei isso pro grupo, que poderia haver uma proposta de intercâmbio, onde um grupo, vamos supor, eu de Rio Grande, faria por um período, vamos supor que o Pelo SUS vai ocorrer em 8 dias. 4 dias eu faria na minha cidade, para conhecer como é que é o SUS da minha cidade. E depois, 4 dias eu poderia fazer em outra cidade, como por exemplo Pelotas, para conhecer como é que é o SUS de lá. E haver posteriormente uma discussão entre o grupo todo, a fim de ver as limitações do SUS do seu estado, da sua cidade, e poder identificar esses problemas. Acho que é uma proposta interessante. Eu acho que assim, ó, uma coisa que, quando falou que se estende muitas inscrições, esse é um seminário sobre o Versus, né? Talvez o que dá para fazer no mesmo período que o Versus vai acontecer é fazer um outro seminário sobre o Versus e daí poder ter espaço para oficina, poder ter espaço aberto para roda de conversa e para ampliação da discussão do Versus, e daí, no caso, os versusianos e as versusianas participariam desse seminário e as pessoas que não puderem ter sido contempladas nas inscrições participariam, receberiam o certificado e estariam incluídas nesses espaços de discussão. É uma proposta, fazer concomitante, assim. Concomitante. Isso é uma palavra, né? É uma palavra usada. Mas, gente, assim, eu vou insistir que a gente saia daqui em coletivo de trabalho. Pra gente, com data marcada para o próximo encontro, além dessa data do evento. Assim, eu acho que é legal, de repente, a gente pedir quem está a fim de se implicar no processo de construção aqui na região sul, é isso? É isso. Tá, quem está a fim de... Aí, ó, primeiro, candidato. Segundo, candidato. Quem quer? Vamos lá, levante as mãos pro céu e digam. Versus. Eu vou falar o nome da região, tá? O legítimo. Tá, vou falar o nome. Tem Bruna. Não tem problema. Eu acho que vai Ivon Fernandes Lopes. Vamos tá aqui, ó.